E aí, turma, tudo bem? Vamos aí à nossa aula sobre a introdução da redação do Enem. Este conteúdo foi trabalhado no nosso PET de número 4 na semana número 1. Os meus alunos viram a aula completa, né, na qual eu trouxe alguns exemplos de redação nota 1000, mostrei como cada um dos candidatos produziu ali, né, a sua introdução usando, né, as estratégias de argumentação. Também as formas, né, com as quais, né, você pode fazer aí a alusão da sua redação, né? Você pode fazer através de uma referência cultural, citação, alusão histórica, afirmativa sobre o tema ou ainda definição sobre o tema proposto. O vídeo de hoje, o objetivo é um resumo, principalmente focando aí a fórmula que eu trouxe. Eu mostrei para vocês que geralmente os temas abordados, eles discorrem de direitos não garantidos ou de algum outro tema que pode ser associado à Constituição, que é um tema de grande relevância social para o nosso país. Por isso, eu trouxe um esqueleto, uma fórmula cujo tópico frasal é a Constituição. Ah, professor, mas só existe essa fórmula de fazer? Não, eu trouxe uma fórmula que, na minha opinião, se encaixa em quase todo o tema e que é tranquila para se fazer. Por isso, eu trouxe essa fórmula, ok? Mas existem várias outras, como nós vimos na própria aula, né? Eu mostrando vários tipos de alusões, né? Inclusive alusões que se encaixam, né, em mais de um tema. Isso acontece muito. Caso também vocês queiram que eu faça um vídeo abordando esse repertório sociocultural, essas alusões, né, que se enquadram, né, em quase todo tema ou em qualquer tema, comentem aí também que eu posso gravar um próximo vídeo com este tema. Interessante pensar na introdução da redação. Por quê? Porque ela não só introduz o seu texto, né, como o próprio nome diz, mas ela também vai direcioná-lo. Toda redação, antes de ser escrita, precisa de um projeto. O seu projeto, na sua introdução, você já vai ali pensar nos seus argumentos que serão usados. E esses argumentos serão, né, importantes para o seu desenrolar do seu texto, inclusive na sua conclusão, que como nós vimos, né, os agentes relacionados ali à sua proposta de intervenção, eles já, na grande maioria das vezes, estão inseridos ali na sua introdução e eu irei mostrar para vocês, ok? Inclusive o nosso próximo vídeo, né, aqui do canal, eu irei mostrar uma redação completa e irei mostrar como que o projeto, né, desde a introdução foi feito, ok? Interessante também destacar aqui que foram 3 temas. Eu irei ler apenas um para o vídeo não ficar muito longo, mas eu irei passar por eles para que vocês possam pausar o vídeo, ler e confirmar o que eu disse, que dá para escrever com a minha receita mais de um tema. Então vamos lá. Então a proposta foi a seguinte: a importância do ensino de ecologia na escola, desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade, como combater o racismo na sociedade brasileira no século XXI. Eu produzi introduções para os 3 temas, mas como eu disse para vocês, irei ler apenas o primeiro, para o vídeo não ficar extenso demais. Então, primeiramente, a estrutura do seu parágrafo introdutório. Você irá fazer o seu tópico frasal, né, que, como eu já disse, poderá ser feito através de referências culturais, citação, alusão histórica, afirmativa ou definição sobre o tema, né? Isso tudo nós também já trabalhamos. E, em seguida, você irá contextualizar. O que significa fazer essa contextualização? Você irá pegar o seu tópico frasal e relacioná-lo ao tema proposto. E, nesse momento, você também já irá apresentar o seu tema. Logo em seguida, a sua tese, na qual você irá colocar os seus 2 argumentos que irão ser, né, explorados aí no desenvolvimento da sua redação. Então a minha fórmula é a seguinte: como eu disse para vocês, como grande parte dos temas, ou todos os temas, né, de alguma forma se relacionam com a Constituição,
eu propus essa fórmula com a qual, né, vocês irão inserir as informações e perceberão que o seu parágrafo ficará completo. Percebam aí, olha, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, aí você vai citar, né, uma lei ou um direito, né, que vocês queiram aí citar relacionado com a temática, né, apresentada pelo tema. E a temática geralmente é uma situação problema. Por que uma situação problema? Percebam aí nos nossos títulos anteriores, né? Olha só, vou dar alguns exemplos. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Percebam que é uma situação problema, né? É interessante porque a Constituição, ela assegura a todos, né, a todo o cidadão o direito a uma vida livre de discriminação, né? Ou seja, ter esses estigmas, né, esses preconceitos, esses julgamentos sobre as pessoas é errado. Logo, já se encaixaria aí na minha receitinha aí, né? E aí temos também vários outros, né? Por exemplo, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, né? O acesso à educação, ele é garantido, né, a todos, ok? Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira também se encaixaria a Constituição, vocês, né, poderiam citar, e vários outros temas que foram abordados aí nos últimos exames. Vocês podem entrar na internet, pesquisar os últimos temas e irão perceber que com essa fórmula vocês conseguem abordar quase todos ou todos, né? Vocês podem tentar aí, que se não der para que vocês façam com todos, quase todos vocês conseguirão encaixar nessa formulazinha. Então, você irá falar, né, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, citar o direito, depois você vai colocar uma conjunção adversativa. Por quê? Porque eu planejei este parágrafo da seguinte forma: apresentar uma situação ideal e em seguida mostrar que o que é ideal não acontece na realidade, ou seja, é uma contra-argumentação. Você vai mostrar que, né, um argumento sobre, por exemplo, a problemática como eu dei o exemplo aqui da questão do estigma relacionado às pessoas com o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu apresentei o seguinte: olha, a Constituição brasileira assegura a todo cidadão o direito a uma vida livre de discriminação. Então você poderia colocar, nessa parte onde eu coloquei, citar lei e direito, e colocar, mas, aí você apresentaria ali o cenário atual e o tema. Logo em seguida, os dois argumentos válidos, o argumento 1 e o argumento 2. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, vejam aqui o nosso tema proposto, que é a importância do ensino de ecologia na escola. Percebam aí, olha, aí eu trouxe que a Constituição traz este trecho, né, que todos têm o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial uma sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, eu preciso saber todo esse texto? Não, você tem que ter uma ideia da forma como a problemática trazida é abordada na Constituição, né? E aí, vejam aqui o meu modelo, seguindo aquela receitazinha. Vocês podem voltar lá e perceber que está igualzinho, está aqui. Está aqui meu tópico frasal, né? E eu só complementei, né, aqui com o trechinho da Constituição, mas não literal. Vocês percebam que eu o interpretei, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos os cidadãos, cabendo ao poder público e à sociedade a sua preservação. Ponto. Agora nós vamos fazer a contextualização. Percebam, é um cenário ideal, não é? E porém, né, mas entretanto, porém, contudo, o atual cenário mostra o quê? Aí vocês vão pensar, né? E aí eu coloquei aqui, ó, poluição, o descaso. Desculpa, o cenário atual de desmatamento, poluição e descaso aponta para a necessidade de uma abordagem mais efetiva sobre o assunto. Ponto aqui a contextualização. Mostrei que há um cenário ideal, porém a realidade mostra que é o contrário, senão não seria tema, né? É interessante pensar. Logo,
agora eu estou apresentando o meu tema aqui, ó. O ensino de ecologia na escola faça uma atitude de grande importância. Pronto, falei aqui com as minhas palavras o conteúdo total do texto. É interessante, gente, que vocês pensem o seguinte: é importante que seja trabalhado todo o conteúdo pedido. Você não pode, por exemplo, falar aqui, olha, a importância do ensino e começar a falar o ensino de artes, de língua portuguesa, né, o ensino técnico, não. É o ensino de quê? De ecologia. Mas na onde? Na ONG? É na faculdade? Não, na escola. Então perceba, eu tenho que chegar e colocar nesse sentido, igualzinho, tá pedido, para que você não cometa o erro de tangenciar o tema. Tangenciando o tema, você perde ponto, como eu já disse nas nossas aulas, em 3 das 5 competências que são exigidas para o Enem. Então isso é muito importante. Não, em todo momento você tem que perceber se a sua argumentação está né, discorrendo, se ela está contemplando tudo que é pedido aqui pelo tema. Ok? E aí a sua tese. Nesse sentido, qual o sentido? Aí você está falando de tudo isso que você já disse aqui, que existe no cenário atual, contudo ele não é, né, efetivamente, ele não é o que acontece efetivamente, e o seu tema que você apresentou. Nesse sentido, são necessárias ações que não só promovam a conscientização dos estudantes para o seu papel como cidadãos mantenedores de um ambiente, de um meio ambiente saudável para as gerações futuras. Percebam que eu estou a todo momento retomando algo que eu já disse, né, usando também os meus operadores argumentativos. Na nossa aula da semana que vem eu vou mostrar uma redação toda marcada para que vocês entendam como que isso contribui para a coesão do texto. Mas também que o currículo escolar aborde a temática proporcionando o contato desses alunos com a mais variada literatura a qual irá direcioná-los nesse processo. Pronto, percebam que aqui temos o meu argumento 1, que é a conscientização dos estudantes, que eles precisam estar mais conscientes, e também o currículo. Então tem, de um lado, os alunos que precisam estar mais conscientes, e de outro lado, o currículo que precisa proporcionar conteúdo para que esses alunos fiquem conscientes, né? Como eles vão ter consciência se o currículo não abordar o tema, né? Então, de um lado tem o Estado, do outro os alunos como agentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na minha conclusão, esses dois agentes precisam aparecer. Por isso que eu falei que o seu projeto, a introdução vai direcionar o seu texto e que o seu projeto tem que ser bem elaborado, para não deixar lacunas, né? Então, pessoal, percebam isso. Uma outra dicasinha aqui, rápida, quando você diz, mas, olha só, quer ver? Ó? Nesse sentido, são necessárias ações que não só, quando você diz não só, o seu corretor já vai esperar um mas também, né? Para que o seu texto tenha paralelismo, né? Quando você fala, por exemplo, se você no seu texto colocar em primeiro lugar, é preciso, e você argumenta. Quando o seu corretor está corrigindo, fazendo a leitura do seu texto, já que você escreveu em primeiro lugar, e ele está esperando ler no próximo, né, nas próximas linhas ali do seu texto, o segundo lugar. Portanto, se você escreveu em primeiro lugar, coloque o segundo. Não deixe essa lacuna. Da mesma forma, se você fez mas só, não só, lembre-se que logo em seguida terá de vir um mas também, ou algo semelhante, né? Então, aqui, percebam, parágrafo fechadinho, com tudo que é necessário. Tópico frasal, contextualização, apresentação do tema e tese. Li e expliquei para vocês. Vejam as cores. O tópico frasal ele vem normal, logo em seguida, né, para complementar o tópico frasal, que aqui ele vem pela metade. Então o complemento dele, que é o que eu encaixo na fórmula, está em vermelho. A contextualização está em negrito e os dois argumentos em vermelho. O mesmo vai acontecer nos próximos textos que eu não irei ler, porque eu já li este. Senão o nosso vídeo, que já está com quase 15 minutos, irá para 30, 40 minutos, né? Mas aí vocês podem ler, e caso também, ao fazer a leitura dos dois próximos, vocês perceberem que eu viajei, que não dá para encaixar, comentem aí também, que aí nós iremos conversar sobre isso. Então vejam, aqui, a questão que eu disse, que a Constituição irá abordar quase todos os temas, ou na verdade todos os temas, né? Neste caso não é quase. Então olha lá. Então perceba aqui novamente, ó. Até aqui
é o que já está falando, né, o que eu já trago como metade do meu tópico. Logo em seguida eu complementei. Depois a contextualização juntamente com a apresentação do tema e aqui os dois argumentos. Leiam aí e digam o que vocês acharam. Da mesma forma, o último exemplo. Constituição, o texto, né, que eu complementei, aqui a contextualização mais a apresentação do tema e a tese com os meus dois argumentos. Percebam que é o que está aqui na minha formulazinha. Introdução aqui do meu tópico frasal, complemento, a conjunção mais a contextualização, a problemática do tema que está junto, né, a apresentação, e logo em seguida os dois argumentos. Então, tentem aí, façam a atividade, leiam também os exemplos que eu trouxe e caso, né, vocês perceberam, não é uma boa dica, comentem aí. Caso não tenha sido uma boa dica, tenha ficado alguma dúvida, também comentem que eu irei ajudá-los aí. Então, um forte abraço para todos, até a próxima aula.